Boa noite a todos os seguidores do blog do FIFA. Vamos iniciar agora a nossa live semanal, a primeira da semana. E hoje o nosso entrevistado será o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, o doutor Disseu Rodolfo. Doutor Disseu Rodolfo será o nosso entrevistado. Eu já anteriormente li o seu perfil, um homem que tem um currículo dentro do Tribunal de Contas. Acho que passou em todas as esferas de cargos importantes dentro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Então ele hoje será o nosso entrevistado. Nós vamos bater um papo aqui e esclarecer um bocado de coisas, de assuntos de interesse de todos nós. Então, vou aguardar o doutor Disseu Rodolfo e já antecipando de que quarta-feira o meu entrevistado será o deputado estadual socialista Valdemar Borges. Então, o prefeito Marcondes Santana já está aqui, a Antônia Brito, Liane, Fernando Guedes, Jadson. Muito bom, Marcondes. Você vai ter um bom conteúdo com o doutor Disseu Rodolfo. A minha vizinha Dora Leandro, que não perde uma só live. Então, obrigado, Marcondes. Obrigado, parabéns. Parabéns para você e para a sua gestão também. A Carla já entrou, então só esperar aqui o doutor Disseu Rodolfo entrar para nós iniciarmos. Meu amigo Papaléu já entrou. O advogado Dudu Mendes, lá de Petrolina, está conosco. Vamos. Um abraço, Dudu. Um abraço, Papaléu. Plínio também entrou aqui. Então estou aguardando o presidente do Tribunal de Contas para nós iniciarmos o nosso bate-papo de hoje. O doutor Disseu Rodolfo já assumiu vários cargos no Tribunal de Contas. E foi concursado e depois foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas. Então vou aguardar aqui para nós iniciarmos. Pronto, o doutor Disseu já entrou aqui, eu vou só esperar. Germano Aragão. Meu amigo Lázaro, lá de Brasília. Boa noite, irmão. Você não perde uma, né? Seu amigo Marcondes Santana. Obrigado, Papaléu. Obrigado pelos elogios. Vamos tirar as dúvidas aí da eleição, alguns assuntos aqui com o nobre presidente do Tribunal de Contas, doutor Disseu Rodolfo. A Germânia Aragão também já está aqui. Lázaro, um abraço. Sérgio Gonçalves. Boa noite, Germano. Então, vou aguardar aqui, ele já entrou, é só ele solicitar que nós iniciarmos a nossa live desta noite aqui. Sérgio Gonçalves também. Lázaro é o que não perde uma, tá aí em Brasília aí. Meu amigo lá da cidade de Flores. O presidente vai entrar, vai chamar. Pode mandar ele entrar, Carla. Pronto. Eu vou agora. Boa noite, presidente. Boa noite, FIFA. Você está bem? Tô bem, o senhor está bem também? Nessa luta da gente aqui. Mais um dia Muito obrigado. Muito obrigado por o senhor ter aceitado meu convite aqui. Estou muito grato. E do senhor tirar esse tempo aqui para nós debatermos alguns assuntos. Eu fico muito grato, presidente, o senhor ter aceitado o meu convite, viu? FIFA, para mim é uma satisfação grande. Eu sei que você é muito ouvido aí nos sertões, rincões, grotões de Pernambuco. E é sempre muito bom a gente resgatar a cidadania, fazendo a ligação direta dos cidadãos que estão mais distanciados das instituições, e eles terem um momento de participação com as instituições constituídas, no caso do Tribunal de Contas, que faz o controle externo, não é para outra coisa, é para benefício de toda a sociedade pernambucana, inclusive daqueles que não podem nos ouvir todos os dias, está em contato com a gente todos os dias, e você proporciona isso para as pessoas que estão aí nos grotões, dos sertões pernambucanos. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, presidente. E tenho certeza que já tem diversas pessoas aqui, nós vamos ter um bate-papo aqui produtivo, entendeu? Eu fiz um trabalho aqui, selecionei umas perguntas que acho que é de interesse dos nossos seguidores.
Eu queria perguntar ao senhor como é que está sendo o trabalho do Tribunal de Contas nesta pandemia. FIFA, nosso trabalho começou já nos albores do problema, já quando começaram as notícias de que teríamos que enfrentar esse inimigo invisível, esse inimigo que, inclusive, é extremamente democrático, não escolhe por sexo, por idade, está provado, tem uma preponderância, mas não escolhe por idade, não escolhe por raça e nem por classe social, né? Extremamente democrático e cruel, que lança para a humanidade uma série de contradições de nossa civilização. A gente vai poder falar um pouco mais à frente. Então, desde o primeiro momento, o tribunal se lançou nesse desafio de controlar aquilo que até então não havíamos controlado, que são gastos profusos por necessidade de se atender às premências de saúde pública, de emergência, inclusive na área social. E o tribunal teve de aprender a controlar a partir de um diálogo muito profundo. Então, nós passamos a dialogar com todos os gestores públicos, municipais, estaduais, notadamente aqui na região metropolitana e no estado de Pernambuco, porque o epicentro da pandemia começa por aqui. E a gente sabe que as necessidades de alta complexidade da saúde deveria se começar por aqui, regulação aqui pelo Estado. Quando eu falei alta complexidade, para que todos entendam, diga-se UTI, respiradores, enfim. Então, o que acontece? Nós começamos a discutir, entender como iam se dar esses gastos, porque quem também estava na ponta para executar os gastos, os gestores da ponta também não sabiam como fazer, estavam no momento de aprendizado. Várias legislações específicas para momento de pandemia surgiram, a exemplo de uma lei federal, a 13979, a emenda constitucional, lei complementar 173, são várias as leis, resumindo, são várias leis que vieram para regular esse momento de excepcionalidade. Então, nós entramos no período fiscal extraordinário. A partir de então, o tribunal começou a editar, já em março, várias recomendações para que se poupasse gasto, para que se priorizasse aqui e ali, não desse aumento a servidores, uma série de recomendações e resoluções. Essas resoluções vieram para regulamentar a história da prestação de contas, da transparência, os gastos tinham que ser transparentes no formato das nossas resoluções. Depois partimos para outras resoluções que diziam respeito ao funcionamento da própria casa. A própria casa começou a se adaptar à nova tecnologia. Hoje nós fazemos as sessões virtuais. O nosso corpo técnico está fiscalizando através de um trabalho remoto. Estamos voltando aos poucos, dia 8 nós estamos voltando, mas houve uma adaptação, uma metamorfose do tribunal se integrando nesse mundo virtual para poder continuar fiscalizando. Por outro lado, exaramos recomendações e resoluções para orientar os gestores públicos. No segundo momento, começou a se dar muitos gastos para combate à Covid, então gastos acelerados, porque a coisa tem que ser acelerada, e aí o tribunal abandona um pouco aquela sua feição de orientador e passamos realmente a fiscalizar gastos, também foi uma outra adaptação. E no momento presente nós estamos, por assim dizer, desidratando aquela legislação ou aquelas recomendações que foram exaradas naquele momento agudo, tá certo? Para nos prepararmos para a volta. Mas o que eu posso dizer é que na sua atividade esse tempo todo, eu tenho aqui alguns dados interessantes para passar para você. Só de atividade de fiscalização, nós temos 533 concluídas nesse período, 255 em andamento. Auditorias especiais são diversas, 48 auditorias especiais, ou seja, são processos em que a gente abre a fiscalização concreta de contratos, fiscalização concreta de gastos, tá certo? Nós temos diversas cautelares exaradas, aqui eu posso citar pelo menos 15 cautelares, suspendendo gastos, suspendendo a execução de contratos, suspendendo licitações, várias. Deu um probleminha na internet do presidente. Esperar retomar aí a internet lá do presidente. Probleminha. Ó, ele saiu, vai entrar de novo.
Foi um probleminha lá de internet lá no tribunal, mas ele vai entrar de novo. Esperar aqui. Deu um probleminha aí, né, Deu presidente? problema, aqui está um pouco complicado. Mas Não, aí mas tem que voltando. lutar. Então, nós tivemos vários alertas de responsabilização. O que é o alerta de responsabilização? É quando o tribunal avisa ao gestor, olhe, isso está caminhando por uma estrada não muito republicana, isso pode dar problema, aborta essa questão, você está alertado de que isso pode gerar uma fiscalização do tribunal. E só de recomendações e de, como eu disse, de orientações, foram várias as recomendações feitas pelo tribunal, mas eu chamo a atenção para duas cartilhas. A primeira cartilha, perguntas e respostas sobre atos de admissão de pessoal. Ou seja, o que é atos de admissão de pessoal? Como é que o gestor contrata pessoas? Como é que chama essas pessoas para o serviço público? Então, nós fizemos uma cartilha com perguntas e respostas para o gestor público estar consciente do que é possível ou não é possível fazer em tempos de pandemia. 2, boas práticas na distribuição de merenda escolar. Nós editamos uma cartilha para dizer como é que se dar-se-ia a substituição da merenda escolar, através de cartão, através de fornecimento de cesta básica, porque nós sabemos que as crianças deixaram de ir para a escola, voltaram para as suas casas, e em sua casa ela tinha necessidade de continuar com a merenda, que a gente sabe que muitas dessas crianças vão para a escola pública para comer, para ter o alimento. E aí a gente editou uma cartilha para que o poder público continuasse fornecendo alimento para essas crianças, não só para essa criança, com a possibilidade também de fazê-lo para os pais que estavam reclusos no lar, no reconto do lar, sem condições de trazer os víveres para casa. Então, o tribunal vem trabalhando de forma muito consistente, apesar do distanciamento pessoal do trabalho vis-à-vis, mas a gente já tem diversos procedimentos da casa tramitando, diversos provimentos já na rua, e em breve vão ser copiosas os julgamentos dessa casa de vários desses contratos, vários desses gastos que foram levados a efeito durante a pandemia. E dizendo também, FIFA, que, como eu disse anteriormente, nesse momento nós estamos preparando a nós mesmos e ao próprio gestor para a volta. Então, nós estamos exarando algumas outras recomendações e também, por assim dizer, levantando aquelas recomendações que são anacrônicas, não podem estar mais aqui, se a gente já está voltando, tentando voltar com toda a prudência, com todo o cuidado, porque nós ainda não estamos, por assim, livres da pandemia. A pandemia nós estamos no meio da pandemia. O que passou foi aquele momento agudizado. O que acontece hoje é que nós temos já uma curva de aprendizagem, nós temos a população mais preparada para a convivência dentro de um distanciamento social, usando etiquetas respiratórias, ou seja, as máscaras, que nos permite mais segurança. Pronto, doutor. Muito, muito bom. Veja só, por que há tantas dúvidas sobre o que é ou não doloso nas prestações de contas? Até porque um mau gestor que não respeita os parâmetros legais, limites fiscais e constitucionais não deveria ser igualmente inelegível. Há uma máxima no direito que diz que o desconhecimento não isenta o dolo. Por que no controle das contas não funciona assim? Vamos lá. Isso é muito complexo. Nós sabemos que o sistema de controle ele é feito através de uma rede. Né? Como essa rede de controle? São várias instituições, cada uma, por assim dizer, ela é competente dentro de um azulejo de um mosaico. Então, o Tribunal de Contas tem um azulejo, o Ministério Público tem outro, o Judiciário tem outro. E, na realidade, a Fazenda, as próprias controladorias têm outra, tá certo? Os controles internos têm outro.
Então, nós temos aqui um painel mosaico, que cada um traz um azulejo. Hoje é consenso que o controle funciona em rede. Por quê? Se o tribunal atua sozinho, ele só vê uma parte da realidade. Se a Polícia Civil, a Polícia Federal, vê isoladamente, só vai ver um lado da realidade. E assim vai. Eu utilizo aí uma metáfora dos indianos que foram 8 indianos ou 10 indianos, não sei exatamente quantos, cegos, foram tocar no elefante e cada um disse o que era o animal, o elefante. Um disse que parecia com a cobra porque pegou no rabo. O outro disse que parecia com a parede porque pegou no corpo do elefante. E cada um viu uma parte. Todos estavam certos e todos estavam errados. Então, para começar, é isso. O dolo, ele é muito difícil de ser comprovado para nós do controle, Tribunal de Contas. Por quê? Nós conseguimos. Mas por quê? Nós não podemos quebrar sigilos. Isso quem faz é a Polícia Federal, não moto próprio. Ele pede ao Judiciário, o Judiciário autoriza a quebra de sigilo. Seja fiscal, seja telefônico, tá certo? Seja bancário. É o Judiciário que determina para que a Polícia ou o Ministério Público atue nessa área. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que a Polícia Federal, o Judiciário, não tem a expertise que a gente tem de contas públicas. Então, veja, eles têm uma coisa que nós não temos. Nós temos uma coisa que eles não têm. Mas a questão do dolo, a gente demonstra isso nos nossos processos através da prova indiciária, a prova indireta. Você tem vários elementos de prova, vários documentos, você tem, a partir desses documentos, alguns depoimentos, você tem a prova técnica do próprio tribunal, e aí esse conjunto demonstra, no mínimo, o dolo eventual. O que é o dolo eventual? É aquela predisposição que o autor do direito tem, tá certo? De assumir os riscos assumir os riscos do resultado. Ou seja, assume os riscos do resultado. Então a gente pode fazer isso. Mas para o trabalho da gente, bastaria culpa. A chamada culpa, bastaria culpa, negligência, imprudência e tal. Por quê? Porque um gestor público, ele deve ter um mínimo de discernimento, afinal de contas, ele representa uma comunidade. Então, ele deve agir com a boa-fé média exigida do ser humano. Então, ele tem que agir, certo? De forma prudente, princípio da prudência. Ele deve agir de forma não negligente, não pode negligenciar, não pode ser ausente. Então, a gente trabalha também com a culpa. A lei, as leis, a LINDB, uma lei de introdução ao Código Civil brasileiro, foi reformada recentemente, FIFA, e ela fala um pouco sobre essa história do erro grosseiro. O erro grosseiro, para mim, ou seja, que o gestor só poderia ser punido se agisse com um erro grosseiro. O erro grosseiro, para mim, inclui a culpa consciente sim, a culpa daquele camarada que é gestor público, não é a culpa do homem comum, o homem do povo. O homem que é eleito, que representa a comunidade, ele tem que agir, como eu disse, de forma prudente e não negligente. Então, o tribunal também analisa essa questão. Quando você fala de inelegibilidade, aí tem um desdobramento, que aí eu vou falar de sistema. Tribunal de Contas julga as contas, tá certo? Vamos dizer que a gente julga as contas, entenda que houve grave irregularidade insanável, com conotação de improbidade administrativa dolosa. A gente julgou isso aí, é irrecorrível no tribunal, certo? Isso não torna o gestor inelegível. A gente só tem uma lista, certo, de gestores julgados com contas irregulares insanáveis. E essa lista vai para o judiciário especializado e para o Ministério Público especializado, ou seja, o eleitoral. E é ali onde se dá a refrega e a determinação se é elegível ou é inelegível. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A nossa lista tem um impacto social, independentemente dessa taxa, elegível e inelegível. E esse impacto social é só com a publicação, porque essa publicação já está dizendo que aquele que foi gestor um dia não se ouve bem. Então, veja, a gente precisa, através desses mecanismos de elegibilidade e da lista, retirar, que não seja pelo judiciário eleitoral, aquele que já demonstrou que não é bom gestor da refrega política, quer dizer, do pleito. Tira do jogo aquele que já demonstrou que não é um bom gestor. Mas, se
a Justiça Eleitoral entender de forma diferente que tem vários requisitos. A Lei 64, que está de inelegibilidade, uma lei complexa, que existe tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, tá certo? Se escapar, não pode escapar a percepção do eleitor no momento do sufrágio. E para isso, a partir de 15 de setembro, FIFA, a gente está disponibilizando para qualquer do povo, para a sociedade civil, para os senhores que fazem parte da imprensa, o acesso ao nosso link. Vocês vão entrar no nome do interessado da lista, do gestor da lista, que está na lista, e acessar a decisão do tribunal, a decisão, pode me cobrar isso, a decisão do tribunal que fez com que ele tivesse entrado na lista. Então, quem vai votar em novembro vai ter acesso às informações e dizer o tribunal rejeitou as contas porque ele teve um problema de um contrato, que houve superfaturamento, houve um problema de malversação dos recursos de saúde, de educação. Ele vai saber por que o indivíduo está na lista. E aí ele tem oportunidade, eu digo a todos vocês que estão ouvindo o blog dos FIFA, tem oportunidade de, em novembro, independentemente se ele está no jogo ou não, por conta da inelegibilidade que quem diz a Justiça Eleitoral, os senhores mesmo, no momento da contabilidade vertical, que é o momento da votação, não votar naquele que você sabe que teve as contas rejeitadas. E quando o indivíduo tem as contas rejeitadas com grave irregularidade pelo Tribunal de Contas, está claro que ele, como gestor, não foi bem sucedido. Então, é a hora de dizer, você não vai para o pleito, não é por nada. Aliás, você vai para o pleito, mas eu não vou votar em você, porque eu já votei em você e você não foi muito bem na sua gestão. Ô, presidente, já que o senhor falou na lista, eu já tinha isso pontuado aqui. Há 10 dias atrás, o senhor entregou lá no Tribunal Regional Eleitoral a lista. Tem 1.145 prefeitos e gestores e ex-gestores. Agora, me mata uma curiosidade. O senhor já se antecipou, mas eu queria que o senhor me matasse uma curiosidade. Existem gestores atuais e ex-gestores que anteriormente estavam na lista de inelegível pelo Tribunal de Contas. E dessa lista agora, ultimamente que o senhor mostrou essa última lista, não consta, eu conheço alguns gestores e ex-gestores que não estão na lista. Por quê? Voltou? Doutor, o senhor entendeu minha pergunta? Entendi. Então, veja, isso diz respeito, FIFA, ao fato de essa lista ela ser dinâmica, tá certo? Você veja que o direito de ser eleito e de eleger é um direito que está linkado à cidadania. É um direito do cidadão. Então, ele não pode estar perenemente numa lista, é dinâmico. É dinâmico por vários fatores. O primeiro fator é que essa questão de inelegibilidade só dura 8 anos. O fato do julgamento foi hoje, então ela dura 8 anos de inelegibilidade. Após esses 8 anos, ele pode voltar a ser elegível. A segunda questão é que, quando a gente decide aqui no tribunal um caso específico, tá certo? Com todos os recursos já transitados em julgado, entre aspas, administrativamente aqui no tribunal, tá certo? Ele vai para a lista. Desde que aquelas irregularidades que levaram àquele julgamento tenham sido irregularidades insanáveis e que tenha, por assim dizer, característica de improbidade administrativa dolosa. Tá lá. Mas pode ser que ele maneje, dentro do próprio Tribunal de Contas, uma figura muito parecida com a ação rescisória, é o pedido de rescisão. Esse pedido de rescisão, ele pode ser perpetrado aqui dentro, ou impetrado aqui dentro, desde que esteja dentro de algumas possibilidades muito estreitas. Erro de cálculo e tal. Ele entra. Junta a documentação. O nome dele está na lista, mas pode ser que o tribunal julgue esse pedido de rescisão favorável a ele, e aí ele sai da lista. Mas isso são casos poucos. São poucos casos. Mas acontece. Então, e pode ser que alguém ainda não tenha sido julgado e transitado em julgado. Então, de repente, amanhã vai para o pleno uma decisão, um processo de recurso ordinário, e o recurso ordinário cai e o cara que não estava entra. Então, existe essa dinâmica de entrar e sair por conta dos recursos administrativos. Agora, ainda tem uma outra possibilidade. Vamos dizer que o camarada esteja na lista. E ele diz, no Tribunal de Contas não há mais o que fazer. Pedi de rescisão, perdi tudo. Vou para a Justiça. Aí ele vai para a Justiça, entra com ação, e lá na Justiça ele pode conseguir uma suspensão.
Na medida que ele Tira ganha o uma nome. suspensão. Pois é. Aí eu tiro o nome da lista daí. Aí sai da lista. Por quê? Porque, Ah, infelizmente, a Lei Complementar 64, ela tem essas fragilidades. Ela tem vários requisitos, vamos dizer, vários tipos de inelegibilidade, que chama combinada, né? Uma delas é esse das contas. É um artigo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso G. É das contas, tá certo? Mas esse parágrafo das contas, se você for ver lá a linha G, é muito frágil. Por quê? Primeiro tem que ser irregularidade insanável, depois tem que ter conotação de improbidade administrativa dolosa, depois tem que não ter mais recurso no Tribunal de Contas e pode ser suspenso por decisão judicial. Tá certo? Então, entendi. são várias questões. Então, a ineligibilidade, para ser aplicada, você tem que ter uma clareza solar. Por isso que eu insisto que o mais importante também, é importante, lógico, o controle do judiciário eleitoral. Nós temos hoje lá um procurador, o Wellington Saraiva, e um presidente de tribunal, o doutor Frederico Neves, ambos muito atuantes, muito pró-sistema, muito ciosos da institucionalidade e da necessidade de retirar os maus gestores do pleito. Então, não tenho dúvida que aqui isso vai muito bem. Mas tem recurso para o TSE, tem uma série de coisas. Um sistema muito complexo. Então, o importante é se fazer o controle social. Como é que se faz isso? O tribunal vai fazer a parte dele, disponibilizando esse link, você entra e sabe por que o seu candidato a prefeito ou candidato a vereador tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas ou até pela Câmara Municipal, no caso, quando o julgamento é da Câmara. Por quê? Está lá todos os itens julgados pelo tribunal. Então, você vai saber o perfil do seu gestor. Seja para melhor, seja para pior. Você pode, por exemplo, pegar um perfil de gestor e ir lá nas contas e dizer, mas, rapaz, não foi tão grave, vou votar nele. Ou então o contrário. Está decidido votar no candidato X, vai lá e vê, não tem a menor condição de votar nesse camarada. Ele foi muito mal aqui na área da educação, não aplicou o mínimo na educação, a educação caiu os indicadores, malversação de dinheiro público, questão de obra, superfaturamento. Ele vai ver o perfil do gestor dele. Como é que o Tribunal de Contas irá ajudar na fiscalização contra o uso da máquina e o abuso do poder econômico nestas eleições? FIFA, nós temos todos os anos eleitorais uma força-tarefa que a gente chamou. Tem um problema lá na internet do presidente. Caiu de novo. Tá tão bom. Tão esclarecedor o papo aí. O problema é na internet do presidente, viu? Pessoal aí, aguarda aí. Voltamos. Voltamos? Volta. Tá difícil, mestre, aqui. Eu tive um problema aqui no meu sistema. E aí eu tive que gerar agora um Instagram, né? O meu foi para o espaço. Mas, enfim, a sua pergunta, Vamos lá. a gente responde da seguinte forma. Logo quando começamos a ter um olhar atento sobre eleições, o momento das eleições, nós criamos a chamada Operação Eleições, tá certo? A Operação Eleições é uma força-tarefa. O Tribunal de Contas vai primeiro perpassa todos os municípios numa primeira visita, né? E a gente vai a pontos nevrálgicos. A gente trabalha aqui com amostragem, mas evidentemente que a gente dá uma primeira passada em todos os municípios, tem a ostensividade do tribunal. Agora a gente vai poder fazer isso presencialmente, acredito, com essa volta, com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos das autoridades sanitárias, mas vamos fazer essa fiscalização. Em seguida, aqui nos escritórios do tribunal, a gente levanta dados através de mineração de dados, através de painéis BI, entendeu? E a partir disso a gente identifica pontos fora da curva. Voltamos a insistir com os gestores em tais situações e alertamos, chamamos a atenção e encaminhamos cópias para o Ministério Público Eleitoral. Então, a gente vai estar em sinergia. Evidentemente que tudo que a gente coletar, né, a gente também vai gerar processo aqui dentro para julgar as contas desses que estão, por assim dizer, passando por cima da legislação que eu chamo de defeso, período de defeso, que é
a legislação atinente à LRF, as vedações da LRF e as vedações da lei eleitoral. A propósito, o conselheiro Carlos Neves, que é um homem que militou muito tempo nessa área eleitoral, era um brilhante advogado dessa área, conhece muito essa questão, tem livro publicado sobre essa questão, mestrado feito nessa área. Ele veio somar com as preocupações da casa e já trouxe alguns outros caminhos que a gente vai atuar, como, por exemplo, propaganda, a publicidade, que tem uma vedação na lei eleitoral, a parte de programas governamentais. Você não pode criar programas no ano eleitoral. Você, para criar programas, você tem que elencar uma questão de emergência, calamidade pública, que está se avizinhando aí, mas a gente sabe que a SARS-CoV-2 não chegou com a mesma intensidade em todos os lugares de Pernambuco. Então, tem alguns programas sociais que podem estar fora desse velame legal que veda a criação desses programas. A não ser que os programas já tenham sido criados em outro exercício e estejam sendo custeados de outro exercício para cá. Então, eu quero dizer que a gente vai atuar com a chamada Operação Eleições. O formato a gente está definindo, FIFA, por conta dessa indefinição se estaríamos presencialmente ou não. Mas, daqui, a gente já faz através de cruzamento de dados, mineração de dados e através de painéis de BI e, possivelmente, vamos também ter a atuação em loco, respeitadas, evidentemente, as vedações que estão aí nas políticas de convivência exaradas pelo governo do Estado e pelos governos municipais. Eu conversei hoje com o prefeito aqui do Pajeú e a gente conversando, na conversa eu fiz essa pergunta. Presidente, a gente sabe que as escolas estão fechadas até o momento. O transporte escolar não está funcionando. Assim, as despesas com a educação diminuíram. Os prefeitos serão obrigados a gastar, neste ano, os 25% de suas receitas com a educação ou poderão transferir, pelo menos, parte deste recurso para a saúde? Pois bem, vamos lá. As nossas recomendações já eram no sentido de cancelar, essa já foi revogada, mas na época, logo como surge o problema da Covid, a gente exala uma recomendação dizendo exatamente o seguinte, FIFA, de que cancelem licitações ou remodelem, refaçam, reanalisem, replanejem licitações que não tenham uma relação direta com a premência social do momento, saúde e assistência social, né? Foram os dois pontos alquebrados com afastamento social, certo? E, evidentemente, nesse contexto, nós tínhamos, em princípio, a diminuição do custeio da educação, porque os alunos estavam em casa, tinha aí a questão da merenda, mas a merenda não corria pela pasta da educação em si, da assistência social, tá certo? E os professores tinham custo, em alguns municípios, do ensino à distância. Alguns tentaram, a gente sabe da dificuldade do ensino à distância. A esse propósito, nós promovemos uma audiência pública aqui no tribunal, ouvimos todos os segmentos da sociedade, todos, evidentemente, eu acho que com algumas exceções, mas eu acho que todos os eixos que giram em torno da educação municipal e estadual, nós ouvimos. E ouvimos principalmente por conta desse dilema. O dilema: voltar, porque a educação à distância não atinge os objetivos consentâneos, como, por exemplo, sociabilização, a história de conteúdo mesmo. E, por outro lado, a preocupação com a saúde. Certo. A gente sabe que os 25% da educação é um item das contas de governo, da conta de gestão, contas de governo, importantíssimo. Pode levar a uma rejeição. Nós sabemos que o TRE, quando a ministra Carmen Lúcia estava por lá, ela radicou o entendimento da casa, num voto conduzido, esqueço o nome da outra ministra, no sentido de que 0,1% abaixo do mínimo, porque é o mínimo, seria o caso de considerar como irregularidade grave. Tribunal de Contas existe porque nós não somos repassadores autômatos do que está na letra fria da lei. Nós vamos julgar cada caso. Mas o que é que eu posso dizer a você? Primeiro, vamos analisar casuisticamente
a responsabilidade na aplicação dos recursos da educação. Primeira questão é essa. Segunda questão. No que diz respeito a, por exemplo, as transferências que foram repassadas pela Lei Complementar 9, pela medida provisória 938, o tribunal já decidiu uma resolução que não entra para o cômputo da aplicação mínima na educação. Então, teoricamente, a base de cálculo diminuiu, tá certo? Porque o que é que acontece? Os impostos, porque esses 25% diz respeito a impostos e transferências federais atinentes a impostos. A gente sabe que tem diversas outras receitas, mas os 25% é o mínimo de aplicação de impostos e transferências federais de impostos, certo? Então, a gente tem que entender que houve uma queda na arrecadação. ICMS, o IPI, as transferências, o ISS, onde tem, cota parte do ICMS, tudo diminuiu, certo? Então, a base de cálculo diminuiu. Se a base de cálculo diminuiu, você vai ter que aplicar 25% numa base menor. Correto? 25% numa base menor. Isso tem uma repercussão direta na questão das grandezas. Essa medida provisória 938, só para ilustrar, FIFA, ela trata de apoio financeiro dado pela União para exatamente suprir as deficiências dos fundos de participação do município e dos estados. Isso foi repassado em 4 parcelas. Eles utilizaram o que foi repassado no ano passado, 2019, e repassaram para os municípios a título de complemento até esse limite. Certo? Isso não vai entrar no cálculo. A gente já decidiu que não entra no cálculo, porque não tem natureza de tributo. Certo? Mas, por outro lado, o tribunal também sabe que não é benfazejo, não é uma normativa, um entendimento, um aceno positivo do tribunal, incentivar municípios a fazerem despesas fechando na marreta. Ou seja, para atingir os 25, vamos criar. Se a gente tem aí 5 meses aí de afastamento. Então, em cada caso, pode-se dizer que nós vamos analisar e fazer o que se chama a justiça no caso concreto. A gente vai exarar uma decisão para cada caso concreto. Nós estamos numa situação de, por assim dizer, uma situação uma situação extraordinária do seu ponto de vista fiscal, certo? E é assim que a gente também vai controlar. Evidentemente que a gente vai analisar o que foi gasto, como foi gasto, se priorizou, se não priorizou, se repassou isso para a saúde, tá certo? Se anulou, se fez anulação de dotação para fazer as devidas o repasse disso para outra dotação. Isso foi possível e é possível por conta do momento fiscal na qual nós tivemos uma flexibilização muito grande da possibilidade de você fazer essas transferências, tá certo? E, em cada caso, nós vamos julgar e analisar. O que eu posso dizer é que a visão do tribunal não será ortodoxa. A visão do tribunal, e os senhores advogados estejam bem atentos a isso. Procurem trazer a casuística de cada município. Nós não vamos olhar esses processos e os 25%, nem os 15% da saúde, com olhar diante da pandemia. De jeito nenhum. Nós vamos analisar com o olhar de quem sabe o que aconteceu naqueles momentos prementes. Nós sabemos, nós somos cônscios do momento de dramaticidade máxima, aqueles momentos que podem, inclusive, recrudescer. Não significa que estejamos livres de um recrudescimento de tudo que a gente passou. Certo. Presidente, a AMUP tem feito um trabalho junto aos municípios a fim de contribuir para que os mesmos se aperfeiçoem e no que diz respeito à transparência das informações públicas. O que o senhor tem a dizer dessa iniciativa? Eu só tenho que elogiar a iniciativa do nosso querido amigo Patriota. O Patriota é um prefeito diferenciado, né? A gente tem que reconhecer as qualidades subjetivas do ser humano quando ele se mostra diferente no seu meio. Ele é uma grande liderança, ele tem feito um trabalho que merece meus encômios na AMUP, à frente da AMUP. Às vezes que eu tive de tratar com ele sempre foi muito solícito
e sempre foi muito sincero. As colocações que a gente faz, ele diz, olha, a visão que eu tenho dos prefeitos é essa. Então ele coloca os grandes temores dos prefeitos e as dificuldades que eles têm, às vezes, de entender para que senda, em que sendas o controle está caminhando. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é essa questão de patriota na sua luta e também da importância da sua liderança para essa forma de comunicação entre jurisdicionado e órgão de controle. Iniciativa excelente, porque não existe controle social sem transparência. Nós temos hoje uma lei de acesso à informação, nós temos 2 artigos na lei de responsabilidade fiscal 48 e 48A que tratam da matéria. Tribunal de Contas tem várias resoluções que, de forma uma sucedendo a outra, foi aprimorando essa coisa da transparência ativa e passiva. Hoje, a sociedade exige que o gestor seja transparente, não só no aspecto ativo, ou seja, ele mesmo levar a efeito as informações através dos portais de transparência, mas também a passiva, quando ele é provocado e ele tem que dar as informações necessárias e consentâneas. A LRF exige que as despesas, as receitas, os contratos, as licitações, os empenhos, a parte de receita esteja online no portal de transparência, tá certo? Afora isso, o órgão de controle exige, através de SAGRES, que é um sistema nosso, que seja encaminhados ao órgão de controle diversos módulos de informações. Informações do SAGRES pessoal, que é a parte de contratação, SAGRES, o módulo SAGRES na parte de exercício orçamentário e financeiro, o LICOM, que é a parte do SAGRES que fala dos contratos. Então, isso tudo tem que ser encaminhado para cá. Caso contrário, a gente vai e autua o município, exara o auto de infração, tá certo? Então, hoje em dia, não dá para você viver no obscurantismo. Não tem mais condições, porque os órgãos de controle vão em cima e a sociedade vai em cima. Então, não adianta. A transparência e a transparência Covid estão em evidência. A Lei 13.979 exige a transparência, que já está aí, e a transparência Covid, que é uma aba específica no portal de transparência, onde o gestor tem a obrigação de ali informar todos os gastos, os contratos, as dispensas de licitação, que a gente sabe que essa lei 13.979, ela tornou a dispensa a regra, inverteu a regra dispensa, porque o gestor tem que andar na frente do vírus, ou então correndo atrás do vírus, tá certo? O vírus trazendo a hecatombe e o gestor tendo que apontar as soluções, se reinventar. Então, a lei permitiu que o gestor, por assim dizer, atuasse através de dispensa de licitação, de inelegibilidade, mas tem que trazer isso para o portal de transparência Covid e identificar nas políticas públicas que trata-se de Covid. O tribunal, por sua vez, só para falar de transparência, editou uma resolução em que ele traz a especificação de fontes, ou seja, o município vai ter que especificar o gasto dele foi feito com a fonte atinente a, por exemplo, a medida provisória 938? Não, tem que botar lá. Se foi gasto atinente, por exemplo, a recursos que vieram através da Lei Complementar 173, tem que botar lá. Se são recursos próprios, tem que botar lá. Se são recursos que vieram daquele repasse fundo a fundo, do Fundo Federal, Fundo Nacional, para os fundos estaduais e municipais, tem que colocar a fonte específica. Por quê? Porque a fonte colocado lá no empenho e lá nos portais, ela é a ligação, o elo entre a receita e a despesa. Como é que você faz o elo da receita com a despesa? São as fontes. É exatamente a transparência das fontes. Ou seja, até isso já está normatizado no tribunal. E eles mandam isso, a gente tem aqui o Depara, e a gente sabe qual foi a fonte que ele apropriou, certo? E através dessa fonte a gente sabe que o recurso veio daqui, passou para cá, ele gastou nisso ou naquilo. E a gente sabe se ele gastou em coisa apropriada ou inapropriada em tempos de pandemia. Presidente, várias câmaras aqui da região do Pajeú, aqui do Mochotó do Pajeú, já haviam feito a licitação e contratado a empresa para realizar
os concursos públicos. A exemplo daqui, Carnaíba e de Custódia. A previsão que possa ser realizado ainda este ano os concursos? FIFA, nós tínhamos, como eu disse, falando muito nessa edição de recomendações e de resoluções. Uma de nossas recomendações, que foi exarada pelo Tribunal de Contas, conjuntamente com o Ministério Público de Contas, está à frente do Ministério Público, doutora Germana Laureano, e é um órgão que atua aqui dentro da casa, mas com autonomia, é o Ministério que atua dentro do controle externo. Esses dois órgãos, conjuntamente, exararam uma recomendação para que não fossem feitos esses concursos, embora reconheçamos que os concursos públicos são muito importantes para você perenizar os serviços públicos, né? Como serviços de Estado e não de governo, é muito importante para aspectos de eficiência, transparência, a própria legitimidade de acesso aos cargos públicos, universalidade de acesso aos cargos públicos. A gente sabe a importância e nós somos indutores dessa profissionalização via concurso das câmaras municipais, inclusive, mesmo sabendo que as câmaras municipais têm uma peculiaridade. No mais das vezes, tem poucos parlamentares ali, numericamente, mas cada um, como estão ali com uma ligação programática a um partido político que seja, pode ser da oposição ou não, pode ser da situação, eles têm ali, pelo menos, um contingente de cargos comissionados que vão dar aquela assessoria mais voltada para a atuação do parlamentar. Mas é necessário ali a perenização, a profissionalização do núcleo, que faça as licitações, que veja a parte de controle interno e tal, e tal, e tal. Perfeito. Agora, ao mesmo tempo, sabíamos que não podíamos consentir ou ver com bons olhos 40 pessoas ou 30 pessoas dentro de uma sala de aula, naqueles dias, com um fiscal, fazendo uma prova, com um contato muito próprio, troca de papéis, papéis que vêm, papéis que vão, a história da convivência no espaço pequeno, isso vinha na contramão de todas as normas que dizem respeito aos cuidados sanitários. Então não podia ser feito. Hoje você tem um plano de convivência, tá? Já se fala na volta das escolas. E o que a gente está preconizando, primeiro, a gente levantou, ou seja, a gente afastou essa recomendação, certo? A gente afastou, né? Já suspendemos. O que importa hoje é que se garanta, na feitura desses concursos públicos, se garanta o cumprimento de todos os protocolos que são preconizados pela autoridade sanitária do Estado e do município. Como, por exemplo, você tem que ter numa academia ou por exemplo, aqui, se a gente voltar aqui para o pleno, você vai ter espaçamento de cadeiras. Você vai ter que usar máscara. Você vai ter que ter vamos dizer, uma logística mais espraiada. Você vai precisar de mais prédios, tá certo? Ou mais salas para colocar aqui. Vamos dizer que seja um concurso com a participação de 500 pessoas. Você vai ter que espaçar essas pessoas. Não vão poder ficar 40 pessoas de uma sala, um junto da outra. Não pode. Você tem que afastar. Como tudo. Então, se houver a devida adequação, pode ser feita. A gente não quer, de jeito nenhum, passar do ponto. Acho que a gente não pode deixar de, nesse momento, fazer por assim, um desmonte daquilo que a gente preconizara há uns meses atrás. Daqui para frente, a gente está voltando, a gente vai voltar, a gente está voltando já, embora ainda em época de pandemia, como disse a doutora Laureano, numa live que a gente fez, ela disse com muita propriedade. Nós ainda estamos em pandemia. O que precisa é que as autoridades tomem todos os cuidados para seguir à risca o que dizem as autoridades sanitárias no que diz respeito ao afastamento social, às cautelas, ao espaçamento das pessoas, 1,5 metro. A gente vai voltar aqui dia 8, FIFA. A gente vai ter aqui o funcionamento da seguinte forma, dentre várias regras. Uma delas é, cada caixinha do tribunal vai ter sua autonomia. Vai funcionar com o mínimo de pessoas, cada um vai dizer,
e garantindo no mínimo 1,5 m de distância entre as pessoas, tá certo? Máscara e tal, e tal, e tal. Então, isso tem que ser garantido. É fácil? Não é, porque um concurso público é um acontecimento massivo, né? Mas se tiver condições de se fazer isso, aumentando as salas, o número de salas, espaçando os candidatos, cuidando para que se tenha um aumento de fiscais, tá certo? Todo mundo de máscara, álcool em gel e tal, é possível, tá certo? Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um amigo seu, que Certo? também é amigo meu, bem rápido aqui para descontrair. Já está chegando no final. Presidente, um amigo me disse que o senhor é esportista e que seu hobby é artes marciais. Assim sendo, o senhor elimina seu estresse do dia a dia com esse seu hobby? Meu mestre, eu tenho 2 hobbies. Um é esse, com certeza, a arte marcial. Porque a arte marcial deixa você, seu espírito leve, você consegue liberar as endorfinas, a dopamina, aquelas substâncias que fazem as sinapses, né? Dos neurônios Sei. fluírem. Então, é uma atividade que eu gosto. E junto com essa atividade, eu já tenho 51 anos, tá certo? Para eu lutar, eu preciso dar uma corrida, eu preciso fazer um trabalho de força, porque eu já tenho algumas coisas desconjuntadas, e aí eu tenho que me cuidar, porque a meninada está chegando. Então, então, uma coisa leva a outra. E a outra é a música. Embora eu esteja afastado, mas eu gosto muito de música e pratico, toco e tal. Então, são 2 coisas que eu gosto demais, entendeu? Mas hoje é muito mais as artes marciais, né? Eu gosto muito, eu adoro. Hoje eu faço karatê jutsu, que é um karatê mais total, aquele que tem chão, tem tudo, enfim. E é minha paixão. De todas elas, eu fiz outras, mas o karatê é a que mais me seduz. Presidente, já estamos chegando no final aqui. Eu sei que o senhor está muito atarefado. Eu gostaria de agradecer o senhor dessa aula que o senhor deu. Os meus seguidores que assistiram agora ao vivo, e quem não assistiu vai ver nas minhas redes sociais amanhã. Muito obrigado. Eu agradeço de coração e da sua disponibilidade e queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais. FIFA, primeiro, é um prazer muito grande estar num canal como esse, como eu disse, que democratiza a institucionalidade. O senhor está levando para as pessoas do Pajeú, do Sertão, um pedacinho do Tribunal de Contas. E a gente quer chegar junto do cidadão. Nós acreditamos na legitimidade das instituições pela proximidade. E o que você está nos permitindo é a proximidade do cidadão que não tem a oportunidade de nos ver. E também não temos a oportunidade de nos oferecer como serviço público para eles. Tá certo? Então, você está aqui garantindo uma perna de cidadania e, para a gente, a satisfação de mostrar o que a gente faz. A gente procura fazer da melhor forma possível, com muito amor, com muita dedicação. Todos nós aqui no tribunal, que somos nada mais nada menos que servidores públicos. E o espírito dessa casa é de serviço ao público. Eu queria agradecer a você e me colocar à disposição, quantas vezes você precisar, de esclarecimento sobre o Tribunal de Contas, e, estando eu na presidência ou não, estou à sua disposição. Com relação às últimas palavras, é que essa pandemia vem a nos ensinar muita coisa, mas ela veio com muitas contradições. Por exemplo, eu estava vendo aqui o Marshall Burley, que é um cientista economista de recursos ambientais. Se, por um lado, a pandemia ela trouxe esse pavor com relação à saúde, à integridade, e levou a uma hecatombe econômica, as pessoas ficaram em casa. Por outro lado, evitou-se a poluição do ar em grande quantidade e salvou-se muitas crianças. Ele, por exemplo, fala 4 mil crianças salvas, 75 mil pessoas salvas com mais de 70 anos só na China. Então, veja as contradições. Outra contradição. Fica escancarada a fragilidade dos seres humanos. Eu até anotei aqui, no ponto, restando claro a precariedade do ser humano. Então, essa precariedade nos invadiu independentemente de qualquer coisa. A gente entendeu que não estamos protegidos pela classe social, pelo poder aquisitivo, nem pelo Estado. Você vê, os Estados Unidos têm instituições funcionando de forma muito profunda, muito forte, uma afirmação muito grande
do país que os Estados Unidos é, com poderio econômico e tudo, e sucumbiu. A Constituição, as leis e tudo mais, não conseguiram resistir. E nós vimos ali no Central Park diversas pessoas em hospitais de campanha. Então, não adianta. Então, voltando ao que eu quero dizer no final, o Merval Pereira ele escreveu um artigo, que é de sua profissão, um brilhante jornalista, Política, Novas Prioridades. E o que é que ele diz? Que isso tudo, essa pequenez que a gente que foi descortinada para nós, que a gente esquece, porque a gente está mais protegido, esquece que tem um grupo muito grande de pessoas que sempre viveu na precariedade, certo? Hoje, a gente tem que olhar para essas pessoas. Porque, no final das contas, todo mundo ficou na situação de ter um colapso do serviço público. E o serviço público já é colapsado para essas pessoas há muito tempo. Há muito tempo. Então, a gente tem que entender que, quando chega um gargalo, é a espécie humana. E é desumano você separar o joio do trigo, como se fosse possível. Né? Então, os planos de saúde não iam ajudar muito, não. Porque a escassez de leitos, principalmente da alta complexidade, ia acontecer para todos. Então, nós temos uma coisa boa, que é o SUS. O SUS funcionou da forma como pôde. Então, por que não olhar para essas pessoas agora? Então, prioridade para a gente passa a ser, como diz o Merval, saúde, saneamento básico e educação. Educação por questão muito simples. A gente, sem educação, a gente não chega, por exemplo, a bons profissionais de ciência e tecnologia. Eu estou falando não só da educação basal, aumentar a dignidade das pessoas, a cidadania, o resgate das pessoas, a libertação das pessoas, mas também, sem isso, não temos ciência e tecnologia. Como faz falta num momento como esse? Ciência e tecnologia. Outra coisa, a história de transformar um SUS numa coisa mais forte, que espelhe o republicanismo. Espelhe o republicanismo. Chegue aonde o Estado não chega. Porque, no final, todos os humanos vão estar nesse mundo de precariedade. E a última questão diz respeito à capacidade de autonomia do Estado brasileiro de fabricação de componentes de proteção e terapia intensiva. Eu volto ao SUS. O SUS foi uma malha muito importante, mas que bom que tivéssemos UTIs mais aquinhoados, preparados. Agora a gente tem que olhar para isso. E a gente não pode ficar dependendo de máscara, de respirador da China. Porque sabe o que aconteceu? A China fez mercadoria disso. E quem chegasse com mais dinheiro em dólar, levava. Então, a gente tem que buscar hoje a autossustentabilidade disso também. Então, é isso que eu digo. A política mudou, a relação das pessoas mudou. O que eu não acredito, eu sempre digo, eu não acredito na mudança intrínseca do ser humano. O ser humano, ele vive uma viagem para dentro dele. Ele é egolatria. Em uma grande medida. Mas a gente se surpreende muito positivamente quando a gente vê iniciativas altruísticas. Mas a política que serve para chegar ao poder e se permanecer, se perpetuar no poder, como diz Maquiavel, ela necessariamente, por necessidade, não é por bondade, não é por altruísmo. Uma coisa dessa acontece, as pessoas que chegam à política hoje têm que pensar que há uma necessidade de levar às pessoas que precisam o Estado. O Estado tem que ir para lá. Tem que ir. Isso. Independentemente da política viver dentro do seu egocentrismo natural, porque a política é isso, de chegar ao poder e permanecer nele. Mas com esse viés humanitário, não por uma visão altruística, mas por uma visão de autossustentabilidade e sobrevivência. Um abraço, querido. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite para o senhor, viu? Deus lhe abençoe, viu? Um abraço, querido. Manda as ordens, viu? Tá bom, muito obrigado.